A senhora foi ouvida em juízo em algum momento? Não. A senhora pode apertar o botão azul e colocar o microfone para a senhora. Creio que em 2013 teve uma audiência. Creio que nessa época eu fui ouvida, tirando isso aí. Não. Nas folhas 1259 dos autos, Excelência, consta ela como testemunha da sessão do júri. Na ata do júri, realizado. 1259. Eu acho que está faltando volume, né, nesse... Então, ela foi ouvida apenas na sessão, né? Tá. Então, nós vamos retomar os trabalhos. A senhora tem algum problema de prestar seus esclarecimentos na presença dos réus? Eles estão virtualmente aqui, aparecem na tela. Não, creio que não. Nenhum? O seu nome é Dinalva Mergulhão Brasil? Isso mesmo. Ok. Erlan, eu não estou vendo o doutor Josimar. Sim, doutor, pelo réu Luiz Carlos. Doutor Josimar chegou. Pode gravar, Erlan. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 30.043 de 2012, passo a ouvir a senhora Dinalva Mergulhão Brasil. Boa tarde, senhora Dinalva. Boa tarde. A senhora Dinalva apresentou documento de identidade consistente em CNH expedida pelo Detran do Amapá, com data de emissão 24 de janeiro de 2022. Documento verificado. Tudo certo, né, Erlan? Senhora Dinalva, a senhora é subscritora de um laudo pericial juntado aos autos? Isso mesmo. Subscritora. A senhora será ouvida, então, como perita, será ouvidos esclarecimentos de perita, tá? Ou de perito, né? A senhora é perita. Tá bom? Então, a senhora não será ouvida na qualidade de testemunha, mas prestará esclarecimentos de perita, tá? Então, nessa condição de perita, a senhora tem a obrigação de falar apenas a verdade dos seus conhecimentos técnicos. Então, se a senhora faltar com a verdade técnica aqui, a senhora pode vir a responder por algum ilícito penal, né? Algo como falsa perícia. Tá bom? Certo. Ou qualquer outro ilícito. Então, eu estou compromissando a senhora tem a obrigação de falar a verdade técnica dentro da sua área de atuação. Como a senhora foi arrolada pela defesa de um dos réus, eu passo a palavra ao doutor Fernando. Pega esse aqui, não tem problema. Agora. Alô. Dona Dinalva, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero só um esclarecimento, tá? Que é sobre um laudo de pesquisa de chumbo, tá? O que a senhora sabe a respeito... Só uma questão de ordem, ela não é subscritora do laudo de pesquisa de chumbo. Então, é impertinente essa pergunta à ilustríssima senhora perita. Mas, por isso que eu estou perguntando, porque o laudo foi elaborado pelo senhor Fabrício do Espírito Santo, e saber se ela tem algum conhecimento sobre esse laudo de... Como ela é perita, doutor, eu não vejo impertinência a princípio. Mesmo que se trate de outro laudo, sim, a depender da pergunta do advogado... É que a função do perito, enquanto esclarecimentos,
é sobre a confecção do laudo, e não sobre as técnicas da perícia em geral, para ela discorrer sobre o trabalho de outros colegas, porque certamente nós chegaremos a esse ponto. Então, eu entendo que ela deve esclarecer apenas as questões atinentes ao laudo, e não testemunhar sobre fatos gerais ela da não vai perícia. testemunhar. A senhora tem condições de falar sobre um laudo de Pesquisa de chumbo? residográfico? Não, porque isso é realizado pelo laboratório forense, no caso. Não, a senhora não tem condições. Não, Tá certo. Doutor, o senhor tem alguma pergunta Não, era sobre... só justamente para esclarecer o que estava aqui, porque... Eu posso ler? Só para ver esse trechozinho aqui? Só para... Vai virar debate, Não quero fazer debate, pergunta. eu vou só ler para Mas o esclarecer. senhor lê na hora do debate, doutor, essa é a questão. É só isso. Porque senão eu vou Comprovado. começar a ler peça do processo também nos depoimentos. Vou ler. Eu só leio essa parte aqui, por isso justamente... Ela já disse, doutor, que ela não tem Então, condições a de... senhora não tem condições de dar nenhum esclarecimento sobre esse laudo que está de pesquisa de chumbo, que está acostado nos autos. É isso? Não, porque esse daí eu não fui subscrevente, Tá certo, então. certo? Então, diante disso, eu dou por encerrado a minha parte com relação a essa pergunta. Tá bom, doutor? Doutor Josimar, Vossa Excelência tem alguma indagação? Sem perguntas, Excelência. Sem perguntas. Eu passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça. Obrigado, excelência. Eu vou precisar expor o laudo no telão e eu vou fazer a conexão, estou avisando Vossa Excelência pelo fato que nós temos hoje pessoas acompanhando, mas isso não implica em prejuízo, porque ele vai continuar visualizando. Uhum. O senhor quer que pause, doutor, a Não, gravação? já está pronto, excelência. Aqui é Já. nasce pronto. Vamos lá. Senhora Dinalva. Boa tarde, a senhora. Boa tarde. Eu estou projetando no televisor um laudo pericial. Vou melhorar um pouco a visualização. O laudo que Vossa Senhoria assinou, que é o laudo 1098 de 2012, juntado a partir das folhas, Excelência, 192, numeração judicial. E é um laudo pericial de microcomparação balística. A senhora se recorda quais foram os materiais que Vossa Senhoria recebeu para fazer este laudo? Nós recebemos lá na PCA 2 pistolas, sendo uma calibre 380, com número de série suprimido, e uma pistola calibre 40, uma pistola Taurus PT-100AF, tá? E ela tinha número de série no cano e no ferrolho e na armação suprimida. E 13 cartuchos de munição calibre 40 e 6 380. Essas munições calibre .40 tinham numeração de identificação nos estojos? Algumas delas? Não, essas que foram para nós, não. Eu tenho a impressão que sim, Pois não? e eu entendo Vossa Senhoria não se recordar, porque são 12 anos. A senhora se recorda de ter recebido projétil do trabalho de necrópsia da vítima? Sim, nós recebemos 5 projéteis. Só é que 3 estavam em condições de realizar exames e 2 não. Eles não estavam muito deformados e não havia condição. Ok. É aqui da camisa.
Aqui está o ponto do laudo que eu queria mostrar para Vossa Senhoria. Está as folhas 196. E neste ponto específico... Sim, doutor. Está aqui. Neste ponto específico, consta vários estojos, aqui 3 estojos, numeração XZZ15, e aqui tem uma relação dos estojos numerados. A senhora consegue se recordar disso? A pergunta foi, os cartuchos que foram encaminhados não tinham numeração. Esses são os estojos do local, que o perito do local mandou para a gente. Aí sim, esses tinham numeração. Certo. Os estojos do local. Certo. Todas as munições fabricadas possuem numeração de série identificada ou apenas os estojos vendidos especificamente para as forças de segurança? Nós temos conhecimento que somente os para a força de segurança que tem numeração. Certo. Estou procurando as imagens. Só um momento. A imagem está em preto e branco, sim, mas estas são as armas que foram periciadas. Elas vêm como anexo do laudo. Isso. Essa é uma delas. Certo. Eu acho que a imagem... São duas. Creio que essa seja a 40. Isso. Né? E tem a 380. Ah, obrigado, excelência. Eu vou mostrar para a senhora os autos do processo, onde nós temos imagens de melhor qualidade. Uhum. Essa arma de fogo que foi periciada? Isso. Essa é a arma APT-100, calibre 40. Ela tem a numeração aqui, olha, SBX 11019, no ferrolho e no cano. A senhora está especificando isso porque teve um determinado momento do processo que foi questionado se a arma, quando periciada, ela estava não só com ferrolho, mas com o cano original, coincidente o número de série. Isso aconteceu no processo? Anteriormente foi questionado essa numeração de série. E foi constatado que era arma com o mesmo ferrolho e mesmo cano? Sim. Mesma numeração? Sim. Essa certo. foi a arma que foi para nós fazermos o exame. Essa arma de fogo que foi periciada, era uma arma das forças de segurança do Estado do Amapá? O que eu posso dizer é que no ferrolho tinha gravação de PMAP, no ferrolho, numa lateral do ferrolho. Certo. Tá. E a considerar o que Vossa Senhoria falou sobre os estojos numerados, não só a arma, mas a munição também pertencia à Forças de Segurança do Estado. Aí eu já não vou afirmar. A arma tinha PMAP, certo? Então, ela é característica de pertencer, sim, à Força de Segurança. Agora, os estojos têm essa característica deles terem número de série, ser só para as forças de segurança. Tá? Mas aí eu não posso afirmar se são e nem de qual força de segurança, porque isso tem que pesquisar também. Essa. Certo. Como se procede um exame pericial de balística, como foi feito neste processo, a partir das marcas de ranhura produzidas pelo cano? É assim, o exame de comparação balística, a gente vai analisar as micro-ranhuras que ficam presentes nos projéteis, né,
ao percorrer o cano da arma raiada, tá? Que as raias ela vai deixar no projétil micro-ranhuras, quando ela vai fazendo o percurso lá dentro do cano. Então, com o comparador balístico, a gente analisa essas micro-ranhuras, a gente vê. Então, como é que a gente faz? A gente pega os padrões da arma, e compara com o questionado que foi encaminhado. Aí coloca lá no comparador balístico e vai vendo as coincidências das raias, das micro-ranhuras. Aí, se houver coincidências, aí a conclusão é que ambos percorreram o cano da mesma arma. Qual é o nível de confiabilidade dessa perícia? É uma perícia precisa? Eu estou perguntando de outra forma. É, precisa. Ou ela dá falso positivo? Não. Ela pode não. A gente diz que não deu quando não tem elementos suficientes para serem analisados. Mas, no caso, como tinha elementos suficientes, é positivo. Neste caso, a senhora tinha boas condições, ou seja, os projéteis retirados do corpo da vítima Clodoaldo e feita a comparação com a arma apreendida nos autos. A senhora teve boas condições para poder afirmar a conclusão do laudo? Sim, nesses 3 projetos que estavam bons, teve condição, sim. Vou aumentar a visualização. Mas a pergunta é, o que consta no item 9, ilustra materiais coletados no local onde fora vitimado Clodoaldo Pantoja Brito. Questionado e questionado. Projétil e os estojos. Esses projéteis aqui que foram comparados com a arma apresentada são os projéteis retirados do corpo do policial Clodoaldo? Não, esses não. Esses foram do local. Eles não apresentavam elementos suficientes para a realização. Certo. E essas cápsulas? Essas foram analisadas. Esses são os questionados retirados do cadáver. Esses aqui? Que foram os que estavam em melhores condições para realizar os exames. Arma que foi apresentada para a senhora para fazer a comparação, ela foi... Qual é o histórico dela? Onde ela foi apreendida? A senhora sabe informar isso? Isso consta do laudo? Não, isso nós não ficamos sabendo. Não, é porque nem sempre não mandam os históricos, na realidade, para a gente no ofício. Certo. Essa imagem é de um microscópio? Isso, do microcomparador balístico. E é essa ranhura que se faz a comparação entre a munição que é questionada e uma munição disparada em ambiente teste, é isso? Isso. Esse daqui é o incriminado, que certo. No caso é o do cadáver, certo. E aquele é o padrão nosso que foi coletado da arma de fogo, né, que fizemos o disparo. Faz-se um disparo em laboratório e coleta-se da arma questionada um padrão. Isso. E aí compara com as ranhuras do projétil que foi retirado da vítima. Isso. E não são somente essas ranhuras maiores, tem umas micro-ranhuras bem menores, que elas também que são mais levadas em consideração, no caso. Eu vou mostrar para a senhora no laudo original, Pois não. porque as imagens têm melhor qualidade. As folhas 206 e seguintes. Desculpa, doutora. São essas as ranhuras. Isso. A senhora tem que falar o microfone, senão não vai ficar gravado. Folhas 206. Isso, aqui as micro-ranhuras. Certo. Aqui, eu já vou mostrar para os gerandos. Folhas 207. Isso mesmo.
folhas 208. Aí Tá. já é do estojo, aqui do Isso. projétil. Eu vou mostrar para os jurados, Excelência, as imagens nos autos, porque tem melhor qualidade. Primeiro eu vou mostrar para vossas excelências na frente, depois eu vou mostrar para as excelências que estão atrás. Estas são as micro-ranhuras das páginas que já foram mencionadas. A partir das folhas 206, Excelência, como havia falado. Nós temos numa imagem o projétil incriminado, na outra, o projétil padrão. O projétil padrão é retirado em ambiente de teste. Isso, lá no laboratório de balística. No laboratório. Esse é um disparo feito no laboratório para coletar o material de comparação. Isso, a gente coleta no mínimo 3. Certo. Pra fazer. Essa imagem que está no processo é uma colagem, uma montagem do projétil que foi retirado do corpo de Clodoaldo e do retirado na perícia, de forma a comparar as ranhuras, é isso? Isso. Essa imagem é o que aparece lá no microcomparador balístico mesmo, tá? A gente coloca o padrão de um lado e o questionado do outro e vai verificando. Essa é a imagem que aparece lá no micro mesmo. Aí a gente tira, fotografa lá e põe no laudo. Obrigado, excelência. Vou mostrar aqui ao centro. Os Doutor, jurados. o senhor tem mais alguma pergunta? Tenho sim, excelência, várias. É que eu preciso mostrar para os jurados aqui no processo. Estamos na moda antiga, excelência. Veja aqui, estou mostrando as folhas 206, as coincidências da ranhura. Enquanto eu mostro para os jurados, qual foi a conclusão que a senhora chegou pela microcomparação balística em relação à arma apresentada e os projéteis do corpo de Clodoaldo? Que tiveram coincidências das micro-ranhuras, né? E levando a concluir que os projéteis percorreram o cano da mesma arma, no caso. Tanto o padrão quanto o incriminado foi o cano da mesma arma. A arma que a senhora recebeu na perícia foi a arma que efetuou os disparos, alguns, pelo menos, dos disparos em relação a Clodoaldo. Sim, senhor. Desculpa. Nós temos também uma perícia sobre as cápsulas, a partir das folhas 209. Vossa Senhoria pode explicar para a gente como é que funciona o processo de identificação da microbalística pela detonação das espoletas? Quando aperta o gatilho, né, a espoleta ela é detonada, tá, pelo percutor. Aí ele bate, aí queima o propelente lá no caso. Aí, nesse caso, o projétil ele é acionado para fora, que percorre o cano, e o estojo, no caso, o cartucho, ele bate na culatra da arma, deixando micro-ranhuras na culatra também. E tem também o extrator, que ele extrai o estojo e joga para fora. No caso da pistola, que é a arma questionada. Isso, no caso da pistola. De Isso revólver daqui diferente. é uma cápsula, é isso? Isso daí é o estojo que a gente chama. Certo, o estojo. Obrigado. Só uma pergunta, doutor. Pois não, O estojo também é chamado de cartucho? O cartucho É o conjunto. completo. É o completo. Tá? É o projetil antes da deflagração. O cartucho, ele é o estojo, ali tem a espoleta, o estojo, aí tem a pólvora e o projétil, tá? Esse é o cartucho completo. Quando deflagra, quando sai o projétil, aí separa em projétil e o estojo, que é o que vocês chamam de cápsula, no caso. Cápsula. Esses estojos que Vossa Senhoria analisou são estojos recolhidos no local do crime? Sim, foram recolhidos no local.
Essa parte mais ao centro que eu estou demonstrando aqui, é a parte da espoleta que é percutida pelo percussor? Isso, esse é a espoleta. E a partir da análise da cápsula com a arma questionada, Vossa Senhoria poderia afirmar, ao final do processo de balística, se essa cápsula fazia parte de um cartucho que foi deflagrado pela arma apresentada? Sim, de acordo com os exames que nós também coletamos os padrões de estojo da arma e fizemos a comparação com os estojos e apresentaram micro-ranhuras coincidentes do impacto do cartucho na culatra. Então, teve micro-ranhuras também. Qual foi a conclusão que Vossa Senhoria chegou a respeito da perícia nas cápsulas apresentadas que foram recolhidas do local do crime? Que foram disparados pelo mesmo mecanismo de disparo. Elas. Da arma apresentada. Isso, da arma apresentada. Não tenho mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada. A defesa que começou com as perguntas, né? Os senhores jurados teriam perguntas a fazer? A perita? Eu tenho algumas poucas perguntas a fazer. A senhora falou de duas armas. Duas armas foram apresentadas para avaliação, né? E alguns estojos, alguns projetis, que já é o estojo deflagrado, e algumas cápsulas. São os estojos. Tá. Hã? Sim. Em relação a uma arma, as duas eram pistolas. As duas eram tauros e as duas eram pistolas. Uma era calibre .40 e a outra era calibre 380. Ponto 380, né? A senhora falou que em relação a ponto 40, calibre ponto 40, sim, deu positivo tanto para os projéteis, né, quanto para as cápsulazinhas que foram encontradas. Como é que a senhora chama as cápsulas? Estojos. Estojos. Em relação a outra arma, a 380, algum estojo ou projetil partiu da 380? Não, foi até isso que eu esqueci de mencionar. A 380, como nós fizemos a análise dos projéteis que foram do DML, eles eram compatíveis com 40, e os estojos também, lá do local, era 40, então, automaticamente, a gente já eliminou a 380. Não foi feito mais exame nenhum com ela, porque a microcomparação tem que ser feito calibres idênticos. Semelhantes. Semelhantes. Não. Me diga uma coisa, senhora, como perita. Eu vou falar bala para o conjunto todo. Sim. É uma linguagem que não é técnica, mas como é que chama o conjunto todo? Cartucho. Cartucho. A bala que chama cartucho, da 300, da ponto 40, cabe dentro de uma 380? Não, senhora. Não cabe, não dispara. Não. Okay. Elas são incompatíveis. São incompatíveis. Uhum. Ok. A senhora tem algo mais a esclarecer sobre essas armas, sobre esses cartuchos, sobre esses projetis? Algo mais que nós não perguntamos? Não, senhora. Tá certo. Eu agradeço a sua parte. Esclarecido. Oi? Para mim está esclarecido. Está tudo esclarecido, né? Eu agradeço a sua participação nesta sessão de julgamento. Depoimento encerrado. Esclarecimentos encerrados.